Então, pessoal, vamos começar a fazer o teste da determinação do teor de umidade lá da mistura. Tá bom? Preciso ter um medidor, porque nós vamos fazer a correção do volume de massa que já está preparado lá. Tá bom? Então, lá eu já sei que eu tenho 23 litros. Tá? É importante a gente saber esse volume por causa da fórmula que a gente vai utilizar. Então, lá eu coloquei 10 medidas dessa daqui, sendo 7 de areia lavada e 3 de filito. Então essa medida aqui tem 2 litros, tá? Medidos aqui com o medidor, tem 2 litros. E botei mais 1,5 dessa aqui de cimento. Por quê? Porque para cada 7 partes desse solo, que é composto de areia e filito, eu tenho que botar uma de cimento, tá? Que a proporção ideal é de 7 para 1, tá bom? Então o total em volume daquela mistura que está lá praticamente pronta para ser prensada é de 23 litros. Esse volume eu vou chamar de volume inicial, tá bom? Agora vamos determinar aqui qual é o teor de umidade que tem nessa mistura. Tá bom? A gente tem que chegar a um teor de umidade de 10%, que é o teor de umidade ótimo para poder fazer a mistura solo-cimento. Tá bom? Tenho aqui uma balança de 2.000 gramas com uma divisão de 1 grama, é o suficiente. Tá? Então eu vou pesar aqui o meu medidor, né? Deu 31 gramas, vou tarar e vou colocar 100 gramas da mistura que está lá, tá bom? 100 gramas, ok. Vou tampar aqui, que é para não perder a umidade, tá? E nesses 100 gramas eu preciso ver quanto que tem aqui de volume, tá? Vou dar uma mexida aqui para poder assentar e vou ver aqui em volume. Ele tem aproximadamente 80 mililitros. Então eu vou anotar esse volume da amostra aqui, né? Volume da amostra igual a 80 ml. Pessoal, assiste o vídeo até o final, porque no final é que eu mostro o pulo do gato e deixo também o link de 2 arquivos que eu vou falar como é que vocês vão utilizar. Assiste até o final para vocês não perderem nada, não deixarem de entender nada, porque é simples, mas requer que vocês prestem atenção e vejam o vídeo até o final. Aí depois vocês podem dar like, pode comentar, pode dizer como é que vocês fazem, o que vocês acharam, tá ok? É isso aí, assiste até o final. E vamos colocar essa quantidade aqui 1 minuto no micro-ondas. A gente já sabe que aqui tem 100 gramas. Tá? Eu vou colocar 1 minuto no micro-ondas, pode ser potência alta. Vou tirar novamente e vou pesar novamente. E eu vou colocar depois mais 1 minuto. E depois peso novamente. E vou repetindo esse passo, colocando de 1 em 1 minuto, até que o peso seja sempre constante. Geralmente, 2 a 3 vezes no máximo de 1 minuto já é o suficiente para manter o peso constante, tá bom? Então, vamos lá para o micro-ondas. Então, aqui está a minha amostra, né? Os 100 gramas de amostra. Tá? Eu vou utilizar essa tampa aqui de plástico, tá bom? Para poder espalhar melhor a amostra. Não recomendo que faça assim, porque fica muito material aqui no fundo, né? Muito material preso aqui no fundo. Então espalhado é melhor. Tá? Então eu vou descontar o peso dessa tampa aqui. Vou botar aqui para saber que ela tem 8 gramas. Tá bom? 8 gramas. Então 8 gramas mais a minha amostra aqui. Então tem 108 gramas. Bom, esses 108 gramas, então, é que vão aqui para o micro-ondas. Né? Vou dar uma espalhadinha. Recomendo que vocês usem uma ferramentazinha de plástico, tá? Uma faquinha dessas aqui, uma espátula, porque colher ou faca de metal ele acaba grudando. Bom, então o melhor é um material de plástico, tá? Dá uma espalhada aqui para poder facilitar a água de sair. E vou botar aqui
1 minuto no micro-ondas. Então, passados 1 minuto, nós vamos pesar novamente. Cuidado quando for tirar, porque vai estar quente, porque vai ter subido muito vapor d'água, tá? Então, cuidado que vai estar quente. Já dá para perceber que ela já secou um pouquinho, porque começa a mudar de cor, né? Ela começa a mudar de cor, tá? Dá para ver que no fundo aqui está mais escuro, né? Vamos pesar aqui e vamos ver quanto que já perdeu de água. Então nós estávamos com 100 de amostra, mais 8, que era o peso da tampa, 108, e agora a gente está com 105, já perdeu 3 gramas. Vamos voltar de novo para o micro-ondas por mais 1 minuto. Tá? Vou dar uma revirada aqui para poder passar a parte de baixo para a parte de cima, para poder facilitar a água de sair. Dá para ver que a parte do fundo aqui está um pouco mais escura, tá? Que é a parte que ainda tem água. Tá? Vou misturar um pouquinho aqui e espalhar novamente para a água sair com mais facilidade. Vamos botar mais 1 minuto no micro-ondas. Então, esse é o 2º minuto no micro-ondas. De novo, tem que ter cuidado para tirar, porque sai quente, tá? Vamos colocar na balança. Vamos ver quanto vai dar agora. 102. Então já caiu de 108 para 105, de 105 para 102. Vamos voltar mais 1 minuto para o micro-ondas. Vou dar uma espalhadazinha aqui, vou dar uma revirada. Ainda tem partes escuras aqui no centro. Revirei aqui as partes escuras para poder facilitar a água de sair. Mais 1 minutinho no micro-ondas. Passados mais 1 minutinho, vamos pesar e vamos ver quanto é que vai dar. Mais uma vez, cuidado, porque vai estar quente. gramas, ainda perdeu 1 graminha. Então, como não se manteve constante, vamos botar mais 1 minutinho no micro-ondas, até esse peso ficar constante. Espalhar um pouquinho, revirar um pouquinho. Vamos pesar novamente. Mais uma vez, ainda vai estar quente. Manteve o peso de 101 gramas. A gente já tinha pesado antes 101, foi mais 1 minuto para o micro-ondas, pesando novamente, deu 101 gramas. Então, manteve a estabilidade de 101 gramas. Tá? Na verdade, caiu para 100. Olha, caiu um pouquinho ainda, caiu para 100. Então, eu vou botar mais 1 minutinho ali no micro-ondas.
que a gente viu agora no finalzinho que a balança ainda caiu para 100. E virei aqui. Esse vai ser o último minutinho. Ela já está quase estabilizando. Então, acredito que agora tenha estabilizado o peso. Cuidado quando for tirar, porque ainda vai estar quente. Vamos pesar. Agora sim estabilizou em 100 gramas. Então está estável. Então agora a gente já tirou a umidade toda. Eu vou desprezar essa parte aqui, essa areia, para confirmar que a tampinha tem 8 gramas. Então, confirmando, a tampinha permaneceu com 8 gramas. Ok? Agora, vamos para as contas. Eu tinha um volume lá que era a soma da quantidade de areia, que foram 7 partes daquela medida de 2 litros. Então, são 14 litros, mais 3 partes de filito, daquele medidor também de 2 litros, o que dá mais 6 litros, mais 1,5 parte de cimento, daquela medida de 2 litros, o que dá 3 litros. Somando, então, 14, 6 e 3, dá um total de 23 litros. Tá? Bom, eu preciso ter a densidade desse volume aqui. Tá? Como é que a gente faz essa densidade? Bom, primeiro eu tenho que aquelas minhas 100 gramas de amostra ocuparam um volume de 80 mililitros. Tá? Então, isso aqui me dá uma densidade de 1,25 gramas por ml. Tá bom? Então, aquele volume que eu falei que era importante, ele vai ser importante aqui. Tá ok? Bom, o meu volume lá que eu vou trabalhar, de 23 litros, ele tem que ser convertido para quilo, porque a diferença que eu encontro aqui na determinação da umidade é uma diferença em gramas, tá bom? Então eu tenho que fazer essa conversão. Então, esses 23 litros, tá? Vezes essa densidade de 1,25 vai me dar um peso de 28,75 quilos. Bom, como foi perdido 8 gramas em 100 gramas da amostra, então eu sei que 8%, né, equivale à quantidade de água. E 92% equivale, então, à quantidade que eu tenho de solo seco na amostra. Então, 8% de 28,75 quilos vai me dar 2,3 quilos. E 92% de 28,75 quilos vai me dar 26,45 quilos. Então, daquele meu solo que está preparado, do qual eu retirei essa amostra para determinar o teor de umidade, e que deu uma umidade de 8%, eu tenho 26,45 quilos de solo seco, tá? Que dá 92% do solo seco, porque o teor de umidade foi de 8%. Como eu preciso chegar a uma umidade de 10%, que é a umidade adequada para poder fazer o solo cimento, então eu vou fazer uma regra de 3, onde esses 26,45 quilos
eles não vão ser mais 92%, porque como eu quero chegar a um solo que tenha 10% de umidade, então 26,45 passarão a ser agora o equivalente a 90%. Os outros 10% vai ter que ser o total de água. Então, X quilos vai ser a quantidade de água que vai equivaler a 10%. Ok? Então, fazendo aqui a conta, 26,45 vezes 10%, que eu multiplico esse vezes esse, é igual a esse vezes esse, né? É igual a X vezes 90%. Como 90 está aqui multiplicando, ele passa para o lado do lado de cada conta, dividindo. Então, eu vou ter 26,45 vezes 10% dividido por 90% vai me dar o X que eu quero de água. Fazendo essa conta aqui, corto também aqui os sinais de porcentagem, isso aqui vai me dar 2,94 quilos. Então, 2,94 quilos vai ser os 10% de água que eu vou ter, então, no meu solo já corrigido. Ok? Então, quanto que eu tenho de adicionar de água? Porque se eu tenho que, no final, ter uma quantidade de água 2,94 quilos, e eu já tenho lá na minha amostra, conforme a minha amostra, 2,3 quilos, a diferença é a quantidade que eu tenho que adicionar. Então, o volume de água que eu tenho que adicionar vai ser de 2,94 quilos menos os 2,3 quilos que eu já tenho. Então, o volume de água que eu tenho que adicionar vai ser de 0,64 quilos, o que equivale a 640 mililitros. Então, pessoal, agora é que vem o pulo do gato. Vocês não precisam ficar preocupados em ficar fazendo um monte de contas. Eu vou deixar aqui embaixo um arquivo com uma planilha que você vai usar essa planilha e vai inserir os seus dados de densidade e de volume da sua mistura. E ela vai calcular automaticamente qual vai ser a quantidade de água que você vai ter que adicionar para corrigir a umidade do solo. Quem não tem facilidade em utilizar planilhas de Excel, também não tem problema. Eu vou colocar aqui uma tabela que você pode pedir para uma pessoa imprimir para você, e nessa tabela está explicado passo a passo quais as continhas que você vai fazer. E aí você só tem que preencher a tabela. Depois você nunca mais vai precisar ter que fazer essas contas. Basta você ter essa tabela em mãos na hora que você estiver fabricando os seus tijolos. E aí você vai consultar essa tabela para corrigir a quantidade de água na sua mistura inicial, no seu traço inicial, para poder ficar depois com um traço com 10% de umidade. Tá ok?